Olá, muito bom dia para você, querido ouvinte da Rádio Maria Brasil. Seja bem-vindo ao nosso programa Luz do Mundo com o Padre Luiz Fernando. Lembrando que você pode participar do nosso programa aí pelas nossas redes sociais. Você pode participar também pelo nosso WhatsApp. O nosso número é 99702 0478 99702 0478. Participe conosco, mande aí a sua dúvida, a sua pergunta, para que nós possamos, interagir durante todo o nosso programa. Vamos acolher agora o nosso padre querido, Padre Luiz Fernando. Muito bom dia, padre, sua bênção. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Carlos. Deus abençoe todo mundo. Uma alegria muito grande a gente se encontrar nessa manhã de terça-feira, dia da nossa padroeira, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças. Eu estava aqui antes da gente entrar no ar, mostrando para o Carlos o meu mascote. Depois eu vou fazer uma enquete aqui nas minhas redes sociais para os meus seguidores aqui me ajudarem a escolher o nome do meu mascote. Eu ganhei esse mascote aqui de uma paroquiana, né? É aquele menininho do Evangelho que tem os 5 pães e os 2 peixes, que traz até Jesus, e Jesus recebe aquela oferta da criança e multiplica os pães e os peixes, né, para todo mundo. Eu acho muito bonito, muito significativo essa cena do Evangelho. E aí eu comentei isso com alguém me deu esse mascote de presente, mas ele ainda não tem o nome. Se você depois quiser sugerir um nome aí para o meu mascotezinho, pode deixar aí nos comentários das nossas redes sociais. Bom, hoje, dia da criança, dia de Nossa Senhora Aparecida, eu escolhi como tema para a gente tratar como construir o imaginário da criança, porque a gente vê acontecendo, e não é novidade para ninguém, uma revolução cultural. E eu fiz uma leitura dessa revolução cultural e como isso afeta as famílias, né, a educação dos filhos. E é mais ou menos esse tema que nós vamos debater hoje. Mas antes da gente começar, nós vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e conduzi-nos. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos lá. Saiu uma matéria no site do Padre Paulo Ricardo, fazendo uma crítica a respeito de um filme novo que será lançado. O filme se chama Cinderela. E a personagem da fada madrinha do filme, desse novo filme da Cinderela, é um homem. Então, o texto faz uma crítica exatamente ao fato de esta mentalidade revolucionária trocar a fada madrinha, que é uma figura feminina, bondosa, que encarna a figura da mãe ou da avó, com as virtudes femininas da maternidade, da bondade, da afabilidade, para uma figura masculina. O que acontece nessa mudança entre a coisa e o nome? Acontece que o nome já não diz mais a coisa. A palavra fada, nesse caso, já não diz mais o seu significado, a sua acepção original. Ela está sendo aplicada a uma outra realidade diferente, que não é a figura feminina, materna, bondosa, que encarnou a figura da avó, mas é uma outra figura diferente, já conforme a mentalidade revolucionária considera, já é uma figura desconstruída. E por que é importante a gente tratar desse assunto? Exatamente porque, pelo fato de que a revolução cultural não quer mudar a concepção que se tem de família, chegando lá na sua casa, batendo na sua porta e dizendo assim: olha, eu quero mudar a sua concepção de família, porque se fizer isso, é claro que você vai recusar, é claro que você vai rechaçar, você vai colocar porta fora.
né? A revolução cultural não vai bater na sua porta e dizendo assim, olha, eu quero redefinir o papel do homem, redefinir o papel da mulher, e quero influenciar a concepção que seu filho e sua filha têm do mundo, ou dos papéis masculino e feminino, ou da identidade masculina e da identidade feminina. Não, a revolução não vai fazer isso. Vai fazer isso de maneira sutil, colocando, por exemplo, como figura de uma fada, madrinha de um conto de fadas, um homem. Ok? Por que é importante reconstruir o imaginário? Porque é exatamente no imaginário que os revolucionários estão se fiando para fazer esta mudança, esta engenharia social. Né? O Chesterton, no capítulo 4 do livro dele, Ortodoxia, que o meu está ali dentro, senão eu ia mostrar para vocês agora, intitulado A Ética do País das Fadas. Gente, eu vou olhar um pouquinho para baixo porque eu estou com o texto aqui na minha frente, então vou sempre me referir ao texto aqui, lendo algumas coisas, então estou assim, olhando para baixo porque o texto está na minha frente, tá bom? O Chesterton, no seu livro Ortodoxia, no 4º capítulo, intitulado A Ética na Terra dos Elfos, e aí dependendo da tradução, é a Ética da Elfolândia, a Ética da Terra Fada, depende da tradução. Ele diz assim, olha, é próprio dos senhores veneráveis, políticos, filantropos e pessoas assim, dizerem que quando se é jovem, se pode ter ideias abstratas e construir castelos no mar. Mas quando se cresce, quando se chega à idade adulta, você tem que ser pragmático, político e tem que aprender a conviver com a vida do jeito que a vida é, e a usar das máquinas, a usar das coisas do mundo do modo como o mundo é. Exatamente aqui, nessa fissura, foi que o homem ocidental, e dizendo o homem ocidental, somos nós ocidentais, goianos, itumbiarenses, nós brasileiros, nós relegamos a fantasia como sendo coisa de criança, enquanto que para os adultos, o mundo dos adultos é o mundo pragmático, o mundo dos negócios, o mundo político, e para os adultos o mundo da fantasia é algo próximo à brincadeira, é o mundo do conto da carochinha, e é justamente aqui nessa brecha que os revolucionários estão entrando, né? Encontrei um artigo sobre contos de fadas na internet. O autor é Carlos Alberto Oliveira Neiva Júnior. Ele faz um comentário desse 4º capítulo do Chesterton, em que ele diz assim, olha, os contos de fadas não ensinam as crianças sobre o falso. Não é que os contos de fadas sejam falsos, que de outra forma seriam difíceis de compreender, mas eles ensinam sobre valores, sobre conceitos superiores. Uma criança ela não tem capacidade intelectiva para compreender um discurso racional sobre bondade, verdade, maldade, sobre mentira, mas ela tem condição de entender a história do conto de fadas, sobre a fada madrinha, sobre o dragão, sobre o inimigo, sobre a bela adormecida, sobre a Cinderela, enfim. Em uma frase atribuída a Chesterton pelo escritor britânico Neil Gaiman, a frase diz assim, abre aspas, contos de fadas não são reais porque ensinam que dragões são reais, porque dragões não existem aqui no nosso mundo primário, como diria o Tolkien, né? Contos de fadas são reais porque ensinam que dragões podem ser derrotados. Ou seja, é o valor moral que está por trás de um conto de fadas que constrói o imaginário. Chesterton diz que, abre aspas, o país das fadas não é outra coisa senão o ensolarado país do bom senso. O conto de fada não serve para infantilizar o adulto, mas para que o adulto lembre que o gigante pode ser morto, que o lobo é mau e que a morte pode ser tão trágica quanto o sono da bela adormecida. Precisamos encontrar o dragão e o centauro, diz Tolkien, e depois, talvez, contemplar de repente, como os antigos pastores, os carneiros, os cães, os cavalos e os lobos. Os contos de fadas nos ajudam a realizar essa recuperação. A recuperação do mundo real, do mundo como ele é. Nesse sentido, só o gosto por eles pode nos tornar, ou melhor, nos manter infantis. Infantis no sentido de sempre, na perspectiva de considerar os valores morais como fundamento, né? Chesterton, ainda no capítulo 4 do livro Ortodoxia, diz assim, abre aspas, há a lição cavalheiresca de Jack, o montador de gigantes,
segundo a qual os gigantes devem ser mortos porque são gigantescos. Isso é uma revolta viril. O gigante tem que ser morto porque é gigantesco, mas o gigante é enorme, eu não vou conseguir matar. Mas eu sou valente, eu sou herói, eu sou guerreiro, e eu consigo matar o gigante. Então é uma revolta viril. Há a lição de Cinderela, que é a mesma do Magnífica, exaltavit humilis, exaltou os humilhados. A Cinderela é a gata borralheira, é a preterida, é a esquecida, é a largada por um canto, é a humilhada, é a preterida entre todas as irmãs, né? Entre todas as filhas de seu pai. Mas então, em um determinado momento, em um momento de graça, ela é exaltada, ganha o belo vestido, o vestido mais belo da festa, o sapato mais belo. O príncipe encanta-se por ela e casa-se por ela, e casa-se com ela. É a exaltação dos humilhados, cantados por Nossa Senhora no Magnífica. Há depois a lição da Bela e a Fera, de que uma coisa deve ser amada antes de ser amável. Diz o Chesterton, estou aqui me referindo a certa maneira de ver a vida que foi criada em mim pelos contos de fadas. Estou me referindo a certa maneira de ver a vida. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Tolkien, o grande linguista de Oxford, eu estou aqui com o livro do Tolkien, deixa eu mostrar para vocês. Um dos livros dele muito interessantes que eu pesquisei para preparar esse tema é esse livro aqui, Árvore e Folha. Esse livro demorou a chegar para mim, o entregador chegou, teve que voltar, eu tive que ligar atrás, foi uma confusão. É nesse livro do Tolkien, chamado Árvore e Folha, que tem o capítulo chamado Mitopeia. Deixa eu abrir ele aqui no índice. Mitopeia. É o artigo que ele escreveu sobre contos de fadas, né? Aliás, tem um artigo sobre histórias de fadas, que foi o artigo que ele apresentou em Oxford, e depois Mitopeia e Folha de Cisco. Aqui, nesse livro, Chesterton faz uma apreciação... Tolkien. Tolkien faz uma apreciação intelectual sobre histórias de fadas. Depois tem esse outro livro aqui também, só que é editado pelo espólio do Tolkien, A Natureza da Terra-média, em que... se vai falar da natureza, tanto da natureza criada como da natureza na dimensão metafísica, da Terra-média, tem muita coisa interessante aqui. Voltando aqui para o nosso tema. O Tolkien, na carta 153, ele afirma que contos de fadas não são sobre a Tinkerbell, a Selinho ou Peter Pan. Eles são irreais, eles são fantásticos. A Sininho tem asinhas, ela tem o pozinho de pilim-pim-pim, que faz passar lá para a Terra do Nunca. E na Terra do Nunca ninguém cresce nunca, todo mundo permanece infantil. Né? Inclusive tem a síndrome do Peter Pan, né? O homem ou a mulher que não querem crescer e querem permanecer infantis para sempre. Né? Isso é uma doença, inclusive. Todo mundo tem que crescer, tem que amadurecer, faz parte da vida. Então, contos de fadas não é sobre a Tinkerbell, sobre Peter Pan. Né? São seres irreais e são fantásticos. Mas o conto de fadas ele é algo muito mais obscuro, muito mais sombrio. É um reino onde os homens se reconhecem e reconhecem nos contos de fadas, cheios de heroísmo, de companheirismo, de amizade, de cumplicidade, de fortaleza, de fé e de esperança, mas também de morte, de maquinação, de destruição, de corrupção e da máquina, um sem número de realidades humanas que são próprios da vida humana e que o leitor vai encontrar e com os quais ele vai se identificar. E não só o leitor adulto, sobretudo o leitor criança, o leitor infantil. Na carta do Tolkien a Milton Waldman, que a gente encontra no prefácio do Silmarillion, da nova edição do Silmarillion, editada pela HarperCollins, Tolkien diz que mitos e histórias de fadas, como em toda arte, devem refletir e conter, em solução, elementos de verdade ou erro, moral e religiosa, mas não explícitos, não na forma conhecida como no mundo primário, no mundo real. O que ele está dizendo aqui? Os contos de fadas e os mitos, eles elaboram o imaginário exatamente por pegar os elementos do mundo real, que o Tolkien chama de mundo primário, e traduzi-los numa linguagem mitológica. Aqui eu vou trazer uma citação do livro do Tolkien, Senhor dos Anéis, o primeiro livro, a Sociedade do Anel, em que um dos elfos, o chamado Aldir, de Lórien, quando a Sociedade do Anel chega em Lórien, Aldir diz isso para o Aragorn. Ele diz assim, olha, pensa nessa frase aí, o significado dessa frase. Realmente o mundo está cheio de perigos, mas ainda há muita coisa bonita, e embora atualmente o amor e a tristeza estejam misturados em todas as terras, talvez o primeiro amor, cresça ainda com mais força.
Vamos imaginar que Tolkien escreveu isso aqui em 1950. Aliás, ele lançou O Senhor dos Anéis em 1950, né? Tolkien viveu as duas guerras. Tolkien viveu a Primeira Guerra Mundial e ele viveu a Segunda Guerra Mundial. Conta-se na sua biografia que os seus amigos mais próximos e mais queridos, ele os perdeu no fronte da guerra. Ele foi para a guerra, ele conheceu a guerra, ele conheceu a tristeza da guerra, ele conheceu as lágrimas da guerra, ele conheceu a destruição da guerra. Então Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, que viveu esse contexto de mundo destruído por duas guerras mundiais, de conflitos bélicos de proporções inimagináveis, e na Segunda Guerra Mundial, nos lembremos, teve a destruição de Hiroshima e Nagasaki pela bomba atômica, que se tornou uma ameaça mundial. Tolkien escreve isso. O mundo está cheio de perigos, mas ainda há muita coisa bonita. O que um homem precisa ter para escrever isso? O mundo está cheio de perigos, mas ainda há muita coisa bonita. E embora o amor e a tristeza estejam misturados em todas as terras, talvez o primeiro cresça ainda com mais força. Isso aqui não nos lembra um pouco o próprio Viktor Frankl, que escreve a partir da experiência dos campos de concentração, a logoterapia, o homem que constrói a sua vida a partir do encontro do sentido da vida. E onde se dá o encontro do sentido da vida? Onde se dá o encontro do sentido da vida? É claro que se dá, e nós sabemos disso, que nós somos cristãos, é claro que o encontro do sentido da vida se dá no encontro com Cristo, mas aqui nós estamos falando de criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Talvez as crianças de 8, 9, 10 anos já sejam capazes de um discurso mais articulado, mas uma criancinha, não. Né? Me lembro de uma ocasião em que uma ministra da Eucaristia aqui da nossa paróquia trouxe a neta para a Santa Missa. E ela estava preparando todas as coisas ali para a missa, levando o cálice para a credência. E a netinha estava junto, a netinha devia ter uns 3, 4 anos de idade. Então a netinha olhou para o crucificado, né, para o Cristo crucificado que temos no presbitério da igreja. E o Cristo crucificado, como todos já viram, ele tem um pé sobreposto sobre o outro com um cravo, né? Cravado, aquele cravo assim dolorido. E a netinha olhou para a avó, apontou para o crucificado e perguntou: vó, por que ele está assim? A pergunta não era por que tinha um pé sobre o outro, é por que aquilo estava acontecendo, por que tinha um prego ali, por que aquilo faz dodói. Entende o que é o imaginário da criança? Eu estou chutando aqui o meu ring light toda hora. Entende o que é construir o imaginário da criança? É ajudar a criança a construir valores conforme a sua capacidade. Não é possível fazer um discurso articulado, filosófico, teológico, antropológico, sociológico, ou o que quer que seja para uma criança de 4, 5, 6 anos, mas é possível contar um conto de fadas e ela vai entender e ela vai perceber o valor moral por trás. A autora do texto do Padre Paulo Ricardo, do site do Padre Paulo Ricardo, que chama, deixa eu só pegar aqui o título do texto. O texto chama-se A Fada Madrinha Sem Gênero de Cinderela. Está no site do Padre Paulo Ricardo, você pode encontrar esse texto lá. A autora, esse texto foi traduzido de um texto em inglês, um texto norte-americano. A autora é norte-americana, então você pode acessar sabendo disso, né? Não é da autoria, da cunha, da lavra do Padre Paulo Ricardo, mas é um texto muito bom e é muito interessante. A autora do texto diz assim: essas histórias são importantes ainda hoje. Histórias de contos de fadas são importantes ainda hoje. Na verdade, são provavelmente mais importantes do que nunca. À medida que tentamos encontrar um significado em nossas vidas cada vez mais desoladas. É cada vez maior o número de crianças que não são criadas numa comunidade amorosa, na qual a igreja ofereça uma fonte de significado. Os contos de fadas são totalmente morais, porque o seu ouvinte compreende que a verdadeira felicidade e a paz dependem de certos preceitos ou condições morais. Quando esses preceitos e essas condições morais são quebrados, não pode haver paz nem felicidade. Os contos de fadas originais dos irmãos Grimm, ela cita os contos dos irmãos Grimm, sempre tiveram uma lição de moral, um aviso de que nós devemos ser virtuosos, ou então coisas horríveis acontecerão conosco. Os contos de fadas clássicos sempre terminavam com os ímpios punidos, o bem vencendo o mal.
Embora a Disney já tenha distorcido alguns dos nossos contos de fadas mais queridos, como sua produção mais recente, A Bela Adormecida, marcada por uma personagem moralmente ambígua, Malévola. A versão mais recente de Cinderela da Sony promete criar ainda mais caos na mente das crianças. Agora, eu vou fazer uma digressão para falar sobre a necessidade da adequação da mente à coisa. Vou citar aqui São Tomás de Aquino e eu quero passar por essa digressão bem rápido, que logo em seguida eu quero concluir. Eu preciso fazer uma referência a São Tomás de Aquino quando ele fala da necessidade da adequação da mente e da coisa. A coisa pode ser qualquer coisa. A coisa pode ser esse livro, a coisa pode ser esse copo de água, a coisa pode ser a pedra, o colibri, pode ser a rolinha. Essa semana uma rolinha fez um ninho assim, bem em frente à janela da minha capela. E eu estava ali observando, né? Estava tão bonitinho o casalzinho de rolinhas, fazendo o ninho. Aí pegava o raminho lá e levava. Só que eles fizeram o ninho na folha de uma palmeira que tem plantada aqui em casa. E eu acho que o vento ventou bastante essa semana. O vento jogou os ovinhos todos para fora do ninho. Os ovinhos estavam no chão. A rolinha foi embora. A rolinha e o seu companheiro foram embora. Olha que cena mais linda, ver um casal de rolinhas preparando o ninho para colocar os ovinhos e tarará. É uma coisa bucólica. Mas como é que eu sei falar isso? Como é que eu sei falar rolinha? Como é que eu sei falar ninho? Como que eu sei falar ovo? Como que eu sei falar palmeira, folha, jardim, capim, grama? Como que eu sei falar isso? Porque a minha mente reconhece essas coisas. E como que minha mente reconhece essas coisas? São Tomás de Aquino vai dizer que toda coisa criada por Deus participa da verdade do ser criado. Ou seja, eu, você e tudo que foi criado por Deus, nós temos aquela gota de verdade, da verdade que existe do ser criador, melhor dizendo, não é do ser criado, participa da verdade do ser criador. Naquela verdade que existe no ser criador, porque o ser criador, que é Deus, imprime o seu ser em todas as coisas. Então nós somos verdadeiros, ontologicamente falando. Por quê? Porque fomos criados por aquele que é só verdade, por aquele que é toda a verdade. Então, quando eu vejo uma coisa, eu sei que aquela coisa é verdadeira. Verdadeira não porque eu precise emitir um juízo de valor sobre isso. Não porque o meu juízo de valor vai dizer que aquilo é verdadeiro ou falso. Não é por isso. Eu sei que aquilo é verdadeiro porque foi criado verdadeiro por Deus. É vera a pedra, é vera a árvore, é vero o rio, é vero pássaro, é vero calango, é vero gato, é vero cachorro, é vero papagaio. É verdadeiro. Então, a primeira coisa, eu sei que é verdadeiro porque aquele que criou é veraz. E tudo que ele criou participa do seu ser em certa medida. Primeira coisa. Segunda coisa, eu consigo compreender que isso é verdadeiro porque esse ser, essa coisa criada, se comunica à minha mente e minha mente tem a capacidade de decodificar aquilo que existe. Essa coisa se comunica, essa espécie criada, essa coisa, esse ser criado, se comunica à minha mente e minha mente tem a capacidade de conhecer aquilo que existe. Entre a conexão entre a coisa criada e a minha mente se gera a comunicação, a palavra. A palavra, ela é o terceiro ato do conhecimento. A primeira coisa existe, depois a minha mente capta a coisa, a terceira fase, o terceiro passo é eu dizer o que a coisa é. E eu só posso dizer o que a coisa é se houver uma correlação entre a coisa e a verdade. Porque aí quando eu emito o meu juízo sobre a coisa, aí eu vou dizer se eu reconheço se aquela coisa é verdadeira ou não. Por que é importante a gente ter esse conceito meio difícil de São Tomás de Aquino para a gente entender? Porque a revolução ela está entrando justamente nesta brecha. Ela está modificando a coisa, e aqui o exemplo que a gente traz é o exemplo da fada madrinha. Ao invés de a fada madrinha ser uma mulher, uma senhora vestida com trajes de senhora, mesmo que seja lá o vestido da fada madrinha, ela está vestida com trajes de senhora, com traços femininos, como eu dizia logo no início, né? Se põe um homem vestido com um vestido fabuloso, ricamente ornamentado, com uma varinha de condão na mão e barba da cara. Então a primeira coisa que a Revolução Cultural faz é cortar
eliminar a relação entre palavra e coisa. Por quê? Porque aí quando eu digo fada, eu não vejo a mulher, senhora, bondosa, com as características maternas, né, as características maternais. Eu vejo um homem. Ora, se eu posso aplicar a palavra fada a um homem, eu posso aplicar qualquer coisa, papagaio, periquito, marreco, o cachorro, o gato, a rolinha que fez o ninho na frente da janela da minha capela. Qualquer coisa pode ser fada. Porque se eu corto o vínculo entre palavra e coisa, qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Pode ser tudo. Tudo pode ser qualquer coisa. Por quê? Porque aí perde-se o vínculo da coisa com a verdade. Perde-se o vínculo da coisa com a verdade. É verdade que uma mulher é fada? Não. É verdade que um homem é fada? Não. É claro que a fada está aí no campo do imaginário dos contos de fadas. Mas por que se precisa recuperar o imaginário correto? É preciso recuperar o imaginário correto para que a correlação entre palavra e coisa seja correta, seja verdadeira, pelo menos no campo do imaginário. Entende? Porque se corta a relação entre palavra e coisa, se corta a relação entre coisa e palavra, coisa e verdade e realidade. A realidade passa a ser mudada, a realidade passa a ser transmutada e ela passa a ser, e ela pode ser revolucionariamente transformada. E aí um homem pode ser mulher, uma mulher pode ser homem, um homem pode ser fada, e aí essa confusão que nós estamos vendo acontecer no nosso tempo. Não é? Um dos expedientes dos revolucionários é criar uma nova língua, como diz o George Orwell, no 1984, a nova língua, né? Ou seja, o esforço concertado de fazer os termos emitidos significarem exatamente o oposto do que são. Na nova língua, a verdade é mentira é verdade. Nesse exemplo que nós estamos dando da palavra fada, ela foi atribuída a um homem, que nada tem nem de feminino, nem de maternal, nem de idoso, tampouco de bondoso ou de angelical. A postura, diz o texto lá do site do Padre Paulo Ricardo, a postura desse homem, nesse filme, desse personagem, é uma postura afrontosa. Então, nada tem de angelical, de maternal. Ao fazer isso, o cineasta revolucionário corta a relação entre palavra e coisa e abre o precedente para qualquer coisa ser chamada de fada, boi, cavalo, pato, marreco, periquito, papagaio. Os códigos linguísticos existem para que a coletividade consiga comunicar a realidade das coisas. Assim, quando uma pessoa diz bem comum, ela quer significar aquele conjunto de valores humanos, materiais e espirituais elevados compostos de abnegação, respeito, generosidade, adesão voluntária ao bem, a execução de tarefas e compromissos em prol da coletividade, em prol dos outros. Então isso é bem comum. O meu empenho a favor de todos, da coletividade. Bem comum não pode significar o seu oposto, ou seja, a coletividade trabalhando por mim, por uma única pessoa. Nesse caso, deixa de ser bem, deixa de ser comum. São Tomás, ele faz a seguinte afirmação. Aliás, deixa eu pular aqui, já ir para a conclusão. Por que essa abordagem é importante para nós? Porque a criação da nova língua e da adulteração dos conceitos tem como finalidade a adulteração da realidade, conforme ela é captada pelo intelecto humano. A linguagem é o meio ordinário por meio do qual nós dizemos a realidade. Como que eu vou afirmar a realidade? Por meio da linguagem. Está lá no capítulo 2 do Gênesis, que nós ouvimos há 2, 3 domingos atrás, na primeira leitura. E Adão chamou todas as coisas e deu o nome que ele quis para todas as coisas. O pato chamou de pato, o marreco chamou de marreco, mas foi Adão que deu o nome. Foi Adão que teve a capacidade de dizer isso. Então a realidade existe na medida que o homem é capaz de exprimi-la. Se a realidade sofre adulteração, a realidade é aquilo que existe fora de nós. Se o mundo que existe fora de nós sofre adulteração, a nossa percepção do mundo, a nossa percepção da realidade, sofre mudança. E a linguagem, por consequência, muda. É óbvio. O intelecto já está preparado para reconhecer um homem. Seja ele brasileiro, japonês, chinês, coreano, filipino, norte-americano, hindu, qualquer outro, em qualquer lugar do mundo, mesmo se ele estiver vestido em trajes femininos, você sabe que é um homem. A adulteração da realidade se dá justamente na manipulação da imagem das coisas.
para que assim, adulterando a imagem, se adultere o conhecimento, se adultere a linguagem. A seguir, adulterando o conhecimento, adulterando a linguagem, se adultera a verdade das coisas. É desse modo que se transforma a realidade. É uma maneira concertada de fazer uma revolução, diríamos assim, de tipo gramsciana, né? Aquela revolução gramsciana, aquela revolução silenciosa que vai entrando em todos os meandros da vida da sociedade, nas casas e nas famílias, sem que as famílias se deem conta. Bom, eu estou chegando aqui ao finalzinho do meu tempo. Eu tenho que deixar o programa agora para eu poder celebrar na fazenda. Só queria deixar para vocês aqui uma conclusãozinha rapidinha. Deixa eu pegar aqui o finalzinho. O meu desejo foi de apontar o erro e uma possível solução para o erro, que é recuperar o imaginário das crianças por meio dos contos de fadas. A meu ver, como eu disse, o ataque da revolução está centrado na recriação da realidade por meio da manipulação dos sinais e da linguagem. Isso é nítido, isso é visível. São Tomás de Aquino diz que a realidade ela é apreendida pelo intelecto, e é sobre a realidade apreendida pelo intelecto que se constrói a verdade e se sedimenta a realidade, o modo como o homem se relaciona com o mundo. Perverter essas coisas é perverter a verdade, é perverter a realidade e tentar criar uma nova realidade, por meio da perversão. Né? Criando uma realidade paralela ou alternativa, criam-se novas palavras, muda-se seu sentido ou o sentido das palavras originais, e assim se constroem novos significados para uma nova realidade que, enfim, se sobrepõe à verdade. É desse modo que acontece a normalização de tudo que é aberrativo. E aqui eu nem preciso abrir parêntese para dizer o que é aberrativo. Né? Você já consegue compreender. Gostaria que vocês pensassem um pouquinho a respeito disso, que essa não é uma guerra de conceitos, não é uma guerra filológica, filosófica, sociológica. Essa é uma guerra sobre valores. É uma guerra sobre valores, e vai vencer essa guerra quem melhor se municiar de melhores e mais habilidosas armas para poder combater nesse fronte da guerra cultural, dessa guerra de mudança, de revolução cultural, de revolução da sociedade, como nós estamos acompanhando de uns tempos para cá, de uns anos, pelo menos de 50 anos para cá, né? Bom, Carlos, eu não sei se tem aí alguma participação, alguma pergunta, tem alguma coisa para você mandar para mim aí? Tem não, padre. Tudo ok. Certo. Então nós podemos concluir o nosso programa aqui. Eu agradeço muito a sua participação, né? Agradeço muito o seu acompanhamento conosco nessa manhã. Eu estou saindo agora para celebrar na zona rural, já eu chego lá para celebrar com o povo de Deus a missa de Nossa Senhora Aparecida. À noite também vou celebrar aqui na paróquia. Vou colocar na intenção das Santas Missas a todos vocês que nos acompanharam nessa transmissão do nosso programa no dia de hoje. Um abraço para todas as crianças, feliz Dia das Crianças para todas as nossas famílias, que seja um dia bondoso, glorioso. Aproveitem esse Dia das Crianças para ler para suas crianças um conto de fadas, para animar e para estimular a imaginação criativa, para criar no imaginário das suas crianças valores sedimentados, valores que vão robustecer e que vão dar para seus filhos e filhas a capacidade de construir depois, na vida adulta, uma vida alicerçada em valores que elas aprenderam lá de criança, com o pai, no colo do pai e no colo da mãe. Tá bom? Fiquem com Deus e com a minha bênção. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém? Até a próxima semana que vem.